Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bible Tour. Agora nós vamos meditar sobre a carta aos Efésios. Como você que já está aqui já sabe, a proposta do Bible Tour é mais do que te ensinar o que você está lendo nesse momento, é te ajudar a compreender o que isso representa no contexto bíblico como um todo e como isso pode ser aplicado na tua vida diária hoje. A proposta do Bible Tour é que eu possa ser um guia turístico nessa viagem por toda a Bíblia e te apresentar o que significa aquilo que você está lendo no contexto bíblico como um todo. É lógico que você assiste o vídeo, você faz a sua leitura, você vai ser alimentado pela revelação de Deus através da minha vida, mas você vai ser alimentado pela revelação do Espírito Santo através da sua leitura. Esse vídeo, por melhor que ele possa ser elaborado, ele não pode substituir a sua leitura. Entrando então em Éfeso propriamente dito, a carta aos Efésios, eu preciso que você entenda que não dá para ler a carta aos Efésios sem antes ler Atos 19 e sem depois ler Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7. É essa imagem que está aparecendo aí na sua tela. 3 quadrados, um falando de Atos 19, o outro falando da carta aos Efésios e um terceiro falando de Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao 7. É importante que você entenda que em Atos 19 está falando da fundação da igreja de Éfeso. Atos 19, quando você for ler, você vai ver Paulo chegando em Éfeso, Paulo instalando a igreja de Éfeso. É isso que você vê em Atos capítulo 19. A igreja que está sendo inaugurada por Paulo, a igreja que está sendo instalada por Paulo em Atos 19. Então você vai ver lá assim, ó, Atos 19, verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou em Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ali Paulo chega, ele encontra alguns discípulos, ele começa a ensinar sobre o Espírito Santo que esse povo nem sabia o que era. Ele vai impor as mãos e alguns deles vão ser batizados no Espírito Santo. O verso 5 de Atos 19 vão dizer: ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Nós vamos ver aqui a instalação da igreja, nós vamos ver aqui os primeiros sinais e maravilhas, nós vamos ver aqui essa igreja surgindo. Paulo lutando a partir do verso 23 contra a idolatria que lá estava instalada. Paulo enfrentando a oposição daquele povo porque não queria que ele lutasse contra a idolatria porque mexia em interesses econômicos. O povo ali está dizendo: pô, se Paulo tirar a idolatria daqui, a gente vai viver do que se a gente constrói imagem? A gente vai viver do que se a gente vive do templo da Diana? Olha só, é isso que a gente está vendo. Então, Atos 19 é importante para compreender a carta aos Efésios porque mostra o cenário de quando a igreja de Efésios ou a igreja de Éfeso foi instalada. Depois que você relê Atos 19, leia a carta aos Efésios. O que tem na carta aos Efésios? Instruções de Paulo para essa igreja que ele inaugurou em Atos 19. Depois, você tem que ler Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Porque aí você vai ver, olha só, Atos 19, a igreja fundada. Atos, ou inaugurada. Efésios, a igreja sendo ensinada. Apocalipse, capítulo 2, a igreja sendo alertada. Em Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7, que você vai ver Deus falando com essa igreja e dizendo para eles: olha, eu sei que vocês trabalham muito, eu sei que vocês são pacientes, eu sei que vocês são resistentes, eu sei que vocês têm capacidade de discernir o que é falso, mas o que eu tenho contra vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. 3 momentos em uma mesma igreja, mas um alerta que continua vivo. Foi inaugurada por um homem cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo.
foi instruída por um homem cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo. Mas o tempo tirou dessa igreja a única coisa que o Paulo não podia dar: o amor. O amor foi sendo esfriado ao longo do tempo, ao ponto de, em Apocalipse, Deus falar: veja onde você caiu, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Me parece que Apocalipse está dizendo: dá uma olhadinha no que no caminho foi se perdendo e volta a fazer aquilo que vocês faziam quando Paulo estava instruindo, quando Paulo estava inaugurando a igreja. Volta a fazer ou a praticar o primeiro amor. Agora a imagem vai mudar aí na sua tela. Agora você vai receber um pouco mais de detalhes. Atos 19, o que eu tenho? Uma igreja que ainda nem conhecia o Espírito Santo e passou a conhecer a partir do Paulo. 12 homens recebendo e sendo batizados no Espírito Santo. Uma igreja vendo sinais e maravilhas. Uma igreja tentando usar o nome do Paulo e o nome de Jesus para tirar demônios e descobrindo que não é só o nome, é a autoridade, a unção que tem que se carregar. Uma igreja ou uma cidade fascinada por magia, ocultismo, idolatria, práticas pagãs. Paulo entra naquele lugar, apresenta o cristianismo, instala o cristianismo, instala a igreja, cumpre o ID de Cristo, cumpre a missão, o seu chamado. A carta aos Efésios, agora sim, você vai entender. No capítulo 1 dessa carta, Paulo tem que lembrar a essa igreja que em Cristo Jesus eles já são abençoados. Eles já são escolhidos, eles já foram adotados, eles já são redimidos, eles já são selados. Paulo, instruindo Éfeso, Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Efésios, está trazendo a memória desse povo que as bênçãos espirituais em Cristo Jesus já está com eles. Ele entra no capítulo 2, agora ele tem que falar da nova vida em Cristo Jesus. Que nova vida é essa? Antes nós vivíamos como os outros, capítulo 2, verso 3. Antes nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Paulo aqui vai dizer como que nós éramos antes de Cristo e como nós temos que ser depois de Cristo. Então Paulo, em Efésios capítulo 2, ele está falando como que tem que ser uma nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Capítulo 2, verso 5. Porque Cristo nos deu vida quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. E essa vida veio pela graça, porque pela graça nós somos salvos. Então, capítulo 2, o importante para Paulo aqui é deixar claro a salvação pela graça. Uma vida nova com a certeza de que somos salvos e não somos salvos pelo que fizemos, somos salvos pela graça que recebemos. A graça, observa, se no capítulo 1 ele está falando que já temos bênçãos em Cristo Jesus, no capítulo 2 a graça é revelada como uma bênção que traz a salvação. Por que Paulo está tratando isso aqui? Fica claro quando eu entendo o cenário de Atos 19. Uma cidade idólatra, acreditando em deuses que não podem fazer por eles o que a graça pode fazer. Então Paulo está ensinando o que é a graça para combater esse ambiente. Uma cidade que está, uma igreja convertida a Cristo Jesus, esperando a volta de Jesus, mas com uma pressão do judaísmo dizendo: cadê o Jesus que ia voltar e não voltou? Vocês vão continuar acreditando nesse Jesus? Então, muita gente na dúvida se está no caminho certo. Então, algumas pessoas sendo tentadas a voltar ao judaísmo, às práticas judaicas. Então, Paulo, no capítulo 2, tem que dizer: vocês são salvos pela graça, não adianta voltar a fazer o que fazia antes. Não é questão de festa, não é questão de circuncisão, a salvação é graça. É isso que Paulo está falando no capítulo 2. Ele entra no capítulo 3 e ele vai falar do plano maravilhoso de Deus para os gentios. No capítulo 3, ele tem que dizer que o mistério da igreja foi revelado. Essa graça que acolheu, que adotou, que incluiu os gentios. Tem um mistério aqui. Pela fé, nós acessamos aquilo que nós não poderíamos acessar antes.
Aqui ele está falando, tem um plano maravilhoso para os gentios. Não são só os judeus que acessam, os gentios podem entrar. Ele, como apóstolo dos gentios, ele está reforçando isso no capítulo 3. No capítulo 4, ele vai defender a unidade. Por quê? Porque tem judeu e gentio brigando. Então ele tem que dizer o quê? Olha, gente, em Cristo Jesus nós somos um só, nós somos chamados a um corpo só. Cada um de nós carregamos dons diferentes. Efésios capítulo 4, verso 11. Mas na hora que a gente aprende a trabalhar com esses dons, apesar de diferentes, quando a gente aprende a trabalhar com a diferença em unidade, a igreja cresce, o corpo cresce, a edificação cresce ao ponto de chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. É isso que ele vai falar no capítulo 4. Então, ele começa ali no capítulo 4 falando dessa unidade do corpo de Cristo e depois ele vai dar instruções sobre uma vida cristã. Então, no capítulo 4 e no capítulo 5, ele vai falar de como essa fé tem que ser praticada no dia a dia. É a hora que ele começa o capítulo 5 dizendo: sejam imitadores de Deus. Vivam bem em comunidade, a partir do verso 15 do capítulo 5. Fiquem atentos aos deveres conjugais, a partir do verso 22 do capítulo 5. Depois, pais e filhos, capítulo 6. Fiquem atentos. O que é isso? Observa que Paulo está mostrando um cristianismo que traz uma esperança futura, salvação pela graça, mas é um cristianismo que exige uma postura presente, uma vida diferente, uma vez salvo por essa graça. Então ele está falando sobre isso. Ele vai deixar claro, é isso que eu quero que você veja, que vamos enfrentar lutas para que isso não aconteça. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Essas lutas são espirituais, então nós precisamos estar revestidos de uma armadura. A armadura essa, que é uma armadura para uma batalha que nós não vencemos na carne. Eu gosto muito desse texto, porque ele diz assim no verso 13 do capítulo 6. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. Observa que ele não está falando assim, ó, por isso peça a armadura. Por isso, vistam-se. A armadura não é uma coisa que Deus vai dar, é uma coisa que você tem que vestir. Olha só, vistam-se da armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Não é Deus que vai dar o cinto, é você que vai vestir o cinto da verdade. Vestindo-se da couraça da justiça. É você que vai se revestir da justiça. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Não é ele que vai te dar esse evangelho, é você que vai ler e vai viver a paz desse evangelho. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O maligno vai inventar história e você, em fé, vai se manter firme. É isso que ele está dizendo. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha a construção. Atos 19, a igreja de Éfeso sendo instalada e o ambiente que ele estava. A carta aos Efésios, Paulo dizendo, em Cristo vocês já são abençoados, são salvos pela graça, mas precisa levar uma vida compatível com a salvação que vocês receberam. Então essa vida tem que ter unidade em meio às diferenças, essa vida tem que ter vida em comunidade, essa vida tem que tomar cuidado com os deveres conjugais, essa vida tem que tomar cuidado com os deveres de pais e de filhos. E quando a coisa engrossar, quando o caldo apertar, você se veste com a armadura, porque essa luta não é na carne, essa luta é espiritual. Ele fecha a carta fazendo as saudações finais. Me parece que Paulo implantou, ele não descansou, ele sabia da função de instrução. Enviou uma carta porque lá não podia estar, então envia uma carta com instruções. A vida rolou como rola para mim e para você. O dia que nós nos batizamos, um dia que nós ingressamos numa igreja,
Um dia que nós começamos, mas nem sempre vamos ter discipuladores tão próximos. Tem uma vida que vale a pena ser vivida e ela normalmente acontece na solidão. Eu sozinho com o Espírito Santo, eu com os meus problemas. O discipulador nem sempre vem junto. E aí vem o terceiro quadradinho dessa imagem. O desafio não é só estarmos tão atentos com o ativismo religioso, é estarmos preocupados para o amor não esfriar. Então, Apocalipse capítulo 2 fica um alerta para mim e para você depois disso. Tem obra, tem trabalho, tem perseverança, tem doutrina conhecida, tem discernimento do que é verdade e do que é mentira. Não nos cansamos ainda. Resistimos e fomos pacientes, mas mantemos o amor do início? Lembra-te, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. É muito importante, eu faço questão de fechar esse vídeo deixando isso claro. Se eu quisesse ensinar só Efésios, o vídeo seria muito menor, mas me parece que é importante que você entenda como começou. O cenário era desafiador, mas funcionou, porque o Espírito Santo estava lá. Faltou instrução? Não, foram instruídos pelo apóstolo Paulo. Mas a vida diária tem uma capacidade incrível de testar o quão resistente nós somos. Me parece que testou e Éfeso não conseguiu manter o que era fundamental. Que você possa ler aí Atos dos Apóstolos 19, a carta aos Efésios, agora que você tem essa panorâmica sobre o texto, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7, entender o que aqui foi explicado com seus próprios olhos e refletir. Qual seria a carta que nós receberíamos de Deus hoje? Fica para você essa meditação e essa pergunta. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Graça e paz.